Por que o risco eleitoral já não assusta o grande investidor estrangeiro? Essa é uma pergunta muito interessante e importante. Nós precisamos entender a resposta. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, e nos acompanhe também no nosso outro canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor de empresas, 30 anos trabalhando dentro de grandes empresas do Brasil, com alta administração, diretoria, presidências, conselho de administração. 15 anos como investidor de bolsa. Então aqui eu compartilho as coisas que eu aprendi, as coisas que eu vivi. Trago esse diferencial de ter essa oportunidade de estar dentro de grandes empresas, conviver com este meio e entender muito bem como funciona, como se dão os processos empresariais no mundo corporativo. Trago isso e compartilho com vocês gratuitamente. São mais de 1.200 vídeos, maratone todos. Assistam em ordem cronológica desde julho de 2020. Isso é importante para a gente ter uma noção, porque se pularmos os vídeos é como se pulássemos as páginas de um livro e vamos perder o fio da meada, né? Então é importante que vocês façam isso. Muito bem. Essa é a questão que saiu na Bloomberg, né? Por que o risco eleitoral já não assusta o grande investidor estrangeiro? O saldo de recursos do exterior entrando na Bolsa Brasileira tem ficado positivo em todas as sessões desde meados de dezembro. A sequência é mais longa desde 2008. Né? E o que é que justifica isso? A comunidade de investidores abraçou a postura anti-establishment de Jair Bolsonaro há cerca de 4 anos. E o clima era de entusiasmo nos círculos financeiros antes de sua eleição. Agora eles estão se acostumando a um rosto familiar no cenário político brasileiro, o Luiz Inácio Lula da Silva. Gestores de recursos têm aumentado sua alocação em ativos brasileiros, um movimento que levou o dólar ao menor nível desde julho de 2021 e impulsionou um rally no mercado acionário doméstico. A alta ocorre em meio a um dos ciclos de aperto monetário mais agressivo do mundo, enquanto o Lula, que é um político que representa aí, vamos dizer, a esquerda, a centro-esquerda, né? Ele ensaia aí um retorno nas próximas eleições. O Lula tem liderado as pesquisas e ainda não deu uma direção clara a respeito de quais seriam suas principais políticas econômicas. Recentemente, aí fazendo um parêntese, o André Esteves, do BTG Pactual, disse não temer um governo Lula, inclusive que o governo foi muito bom no seu primeiro mandato. Declarações de André Esteves, dono do BTG Pactual, não é? E aí, voltando aqui para a matéria, as pessoas ainda não sabem quais serão as linhas mestras da política econômica de um eventual governo Lula. Mas os mercados estão apostando em uma postura pragmática e mais moderada. Pragmática e mais moderada. Teria uma correlação esse raciocínio com essa ideia do candidato Lula de ter ao seu lado, como vice-presidente, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, um tucano histórico, um PSDB histórico, né? E aí o candidato Lula estaria mais distante das políticas intervencionistas do governo Dilma Rousseff, que foi uma tragédia. O nosso PIB caiu 8%. Quem viveu aquela época sabe o grau de destruição que ela provocou na economia. De tempos em tempos, disse Edwin Gutierrez, chefe da dívida soberana de mercados emergentes da ABRDN, em Londres. De tempos em tempos, o Lula vai dizer coisas que vão incomodar o mercado em relação a preços de energia, combustível, papel do Estado, mas, no geral, ele não vai marcar de forma alguma um retorno à era Dilma. Não vai marcar um retorno à era Dilma. Investidores estrangeiros estão colocando recursos neste ano. Só para dar um dado atualizado, quando a matéria foi produzida, eles falavam que já tinha entrado um saldo positivo de 56 bilhões de reais. Eu tenho esse dado já mais atualizado ainda, né? Vou pegar aqui um recorte do último dia 4,
tá? Do último dia 4 de março. Os estrangeiros, não, do último dia 2 de março. Os estrangeiros ingressaram neste dia com quase 5 bilhões na Bolsa Brasileira. Foram 4,94 bilhões apenas na quarta-feira, dia 2 de março. Esse montante foi resultado das compras acumuladas de 20,015 bilhões e vendas de 15,07 bilhões. No acumulado de 2022, os estrangeiros somam já uma entrada até o dia 2 de 67,561 bilhões de reais. É um número extraordinário, né? Na contramão dos estrangeiros, lá se vão os brasileiros, né? Seja eles investidores institucionais, com uma venda de 55,134 bilhões apenas em 2022, e os CPFs, os investidores individuais, que venderam 15,8 bilhões de reais na Bolsa, né? Já as empresas públicas e privadas compraram ações com um valor aí de 431,5 milhões de reais no acumulado do ano. Está tendo recompra de ações, né? Então isso aí a gente já tem uma noção um pouco do que está acontecendo, mais atualizado os dados de ingresso de capital estrangeiro na Bolsa, né? O dólar vem caindo, já caiu mais de 8% desde o início do ano, com o real liderando os ganhos entre diversas moedas. Aí o real vem se destacando como uma das que mais tem valorizado, né? Vale dizer que o dólar também cai não só por conta desse ingresso de capital na Bolsa dos estrangeiros, como também pela pauta brasileira ser muito forte com relação às commodities. Então nós vendemos muitas commodities e está entrando dólar para pagar essas commodities. Aí estamos falando do agronegócio, estamos falando de minério de ferro, estamos falando de petróleo, né? Tudo isso pagamentos em dólar ingressando no país também. A queda no risco político vem alimentando o otimismo com os ativos brasileiros, que já haviam se tornado mais atrativos ao investidor estrangeiro em função da queda do ano passado. Caiu 30 mil pontos, né? Uma queda grande que aconteceu no segundo semestre do ano passado. E aí esse ano o pessoal veio para cá, já desde outubro começaram a comprar e continuam comprando em função do valuation das empresas brasileiras, dos bons resultados do quarto trimestre do ano passado que estão sendo divulgados, né? E a Bolsa Brasileira, que corrigiu muito, ficou barata, e em dólar mais barata ainda, né? E aqui vale também dizer que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, declarou há cerca de 2 semanas de que, na percepção dele, se houver a necessidade de uma passagem de bastão do atual governo para um governo Lula, que isso não vai estressar o mercado financeiro. Declaração do presidente do atual Banco Central, Roberto Campos Neto, ele dizendo que, pelo contato que ele tem tido com os bancos estrangeiros, com os grandes players do mercado financeiro nacional, que uma eventual substituição de governo não vai gerar estresse, que o nível de volatilidade vai ser muito menor do que as pessoas estão imaginando a princípio, né? Muito bem, aí continuando aqui a matéria da Bloomberg, passa um tempo, os estrangeiros voltam de novo para fazer os mesmos tipos de operação, provocam o mesmo tipo de distorção, diz Felipe Guerra, sócio da Legacy Capital. Aí depois eles vão embora, a gente fica com a batata quente aqui no Brasil. Esse aí deve estar vendido. Apostou na venda, está chateado, coitado. Na verdade, o estrangeiro entra pelas razões que eu já citei aqui, né? E aí, óbvio, ele vai surfar uma valorização. Essa valorização vai até onde, Clóvis? A gente, essa semana, deve ir buscar se aproximar dos 120 mil pontos. Vamos trabalhar acima dos 115 mil pontos, buscando os 120 mil. E depois é provável que até a gente avance mais e busque os 125, quando talvez seja um ponto aí, vamos avaliar, né, dia a dia, porque bolsa é isso, é olhar o dia a dia também, né, o comportamento desses estrangeiros. Porque é provável que, como eles estão pegando essa valorização desde os 100 mil pontos,
uma valorização de 25, 26 mil pontos na Bolsa, ó, já é um bom resultado. Já dá para começar a realizar e botar o lucro no bolso. É possível que haja um movimento de descida da Bolsa por parte dos estrangeiros quando atingirem um objetivo muito positivo. E aí nós veremos talvez a Bolsa lateralizando e iniciando uma correção que poderá trazer ela de novo aos patamares aí de 100 mil pontos, não é? Pode trazer de volta ao patamar de 100 mil pontos. Para então, lá para aquela região ali temporal de outubro, novembro, dezembro, a gente vê aquele maravilhoso rally de fim de ano, este ano acontecer, né? E aí podemos terminar o ano com a Bolsa aí por volta de 126, 127 mil pontos. É possível que isso aconteça, né? Os gestores locais não estão otimistas, tanto quanto os estrangeiros, né? E por conta dessa negatividade dos gestores locais, eles saíram daqui para a renda fixa, deixaram bolsa, foram para a renda fixa e alguns foram para o mercado americano, comprar no topo e lá no mercado americano está corrigindo. Então é um negócio que a gente não consegue entender, né? Rogério Xavier, que ajudou a fundar a SPX Capital, disse recentemente que a boa performance dos ativos brasileiros refletiu o ajuste de política monetária e o afastamento do risco de cauda com as eleições. Não necessariamente, né? Eu acho que é um pouco do que a gente já falou, os motivos são aqueles que a gente já elencou aqui, não é? A questão da recepção do Lula é diferente do comportamento visto no ano passado, quando os mercados entraram em pânico diante da perspectiva que ele voltaria a concorrer. Sinais de que Lula poderá ser eleito também, no caso em 2018, pesaram sobre o mercado. Quando ele foi posteriormente impedido, isso acabou tornando o cenário mais positivo para o mercado financeiro. Mas desta vez bastou uma dose de moderação para que os investidores se convencessem de que um terceiro mandato não será negativo para as economias e os mercados. Como eu disse, o André Esteves já citou que o primeiro mandato dele foi muito bom. Quem disse isso foi o André Esteves, presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual, né? Em meio a críticas sobre política de preço de Petrobras, que o Lula de vez em quando começa a falar isso, de revisão da reforma trabalhista, a presença de que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, seja seu vice-presidente, acaba gerando uma certa tranquilidade para o mercado financeiro e os investidores estrangeiros. Kate Hepworth, da PGIM Fixed Income, que tem 72 bilhões de dólares em dívida emergente sob gestão, declarou o seguinte: o Lula é esperto o suficiente para saber o que ele precisa dizer para deixar o mercado confortável. Ponto. Os estrangeiros também foram encorajados por movimentos similares, né? Essa alta que a gente está vendo está acontecendo nos países que têm uma pauta de commodities, e aí isso tem acontecido também no Chile, no Peru, e até estão à nossa frente do ponto de vista de valorização de sua moeda, né? Em relação ao real, eles tiveram valorizações maiores, o Chile e o Peru. A Colômbia também está tendo uma boa valorização. Então é isso, quer dizer, essa dúvida, né, já não existe. O Jason DeVito, gestor da Federated Investment Management, que tem 669 bilhões de dólares sob gestão, declarou: não estou esperando nenhum resultado desastroso nas eleições brasileiras. É isso. Então está aí explicado por que os investidores estrangeiros e grandes players não estão preocupados com as eleições brasileiras. Ok? A gente precisa, eu advogo isso aqui já de muito tempo, que a gente precisa entender a cabeça do grande investidor. Às vezes a gente quer trazer para a bolsa a nossa mentalidade de classe média ou de pobre. Não funciona. Você tem que pensar como o grande tubarão, como o grande investidor, empreendedor, empresário. Eles têm uma maneira própria de pensar, de raciocinar. Se você quer ganhar na bolsa, você precisa pensar como eles.
entender o pensamento deles. Senão você vai estar sempre tomando decisões equivocadas baseadas nas coisas que você acredita que sejam verdadeiras e que o mercado financeiro vai reagir a essas suas verdades. Lê do engano. O mercado financeiro vai estar sempre pensando do jeito que eles pensam. E aí sim, o seu jeito é que é um jeito diferente. Se você quiser se ajustar ao entendimento desses grandes players, aí você precisa mudar o seu jeito de pensar e de agir. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.